Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal da Rede de Homens e mais uma mensagem que eu estou trazendo para todos vocês que estão na nossa audiência aí. Amém? E hoje nós vamos contar uma história muito interessante, né? Que está na Bíblia, que é a história entre o profeta Eliseu e o rei Jeoás, né? Uma passagem, um fato, né? No final da vida do profeta Eliseu que ficou muito marcado e até hoje ele ainda nós podemos estar levando isso para o nosso dia a dia, nosso entendimento, a nossa sabedoria. Amém? Então, antes de nós entrarmos na mensagem, na leitura de hoje, rapidamente um recadinho padrão para que vocês entrem lá no canal da Rede de Homens no YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreva, ativa lá o sino de notificações para que quando nós postarmos vídeos, vocês vão ser notificados para estar acompanhando lá o nosso canal. Dê um like lá nos vídeos, se gostou, obviamente, faça seu comentário, porque isso é muito importante para que haja uma maior interação no grupo, lá no YouTube, e nós possamos cada vez mais estar usando essa ferramenta para a obra de Deus. Amém? Então, sem muita demora, vamos lá diretamente para a nossa mensagem, né? E a mensagem vai ter como um tema de hoje a flecha da vitória. Amém? Vamos entender qual que é essa flecha da vitória. E nós vamos estar fazendo a leitura bíblica em 2 Reis, no capítulo 13, versículo 14 a 20. O que a palavra de Deus nos diz? O profeta Eliseu foi acometido por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. Aí o rei abriu a janela. Então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: você é a flecha da vitória do Senhor. É por meio de você que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. Você lutará contra os sírios em Alfeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás: pegue outras flechas e bata no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: você deveria ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora você irá vencê-lo somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Amém? O que nós podemos estar entendendo nessa leitura, né? nessa palavra que o profeta Eliseu passou naquele momento para o rei Jeoás, né? Antes de nós entrarmos no centro da mensagem, vamos uma reflexão inicial, uma introdução aí, para que nós possamos já começar a ter um entendimento do que nós estaremos falando na mensagem de hoje, né? O profeta Eliseu, ele já estava bem idoso, né? Quando na época dessa mensagem, dessa passagem. Alguns estudos falam que Eliseu viveu até os 80 anos. Ou seja, na leitura que nós fizemos, ele já estava no final, nos últimos momentos da sua vida. E aí o que acontece? Todos os profetas da Bíblia, né, nós sabemos que a grande maioria dos profetas da Bíblia, geralmente tinham uma grande relação com os reis da sua época, e muitas vezes essa relação também era de conflitos. Por quê? Porque ele trazia a palavra de Deus para a nação e principalmente para o rei.
No caso do profeta Eliseu, ele sempre criticou muito, sempre confrontou os reis e os governadores com a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, uma das grandes características do profeta Eliseu é que ele amava muito Israel. E quando ele tinha a obrigação de fazer uma profecia para Israel, ele até chorava ao ter que fazer uma profecia contra, de tanto que ele amava. Até para falar algo ruim, ele se emocionava. Mas dessa vez, enquanto o rei estava tentando obter algo dele naquela visita, mesmo sendo na visão de Eliseu um rei ruim naquela época, ele dava a mensagem e dava a vitória para esse rei, né? Ele sempre estava dizendo aonde deveria atacar, revelava alguma mensagem importante, né? Então isso aí é uma introdução para que nós possamos já entrar no centro da mensagem, entendendo um pouco mais essa passagem aí, no final da vida do profeta Eliseu, com o rei Jeoás, que era o rei de Israel naquela época, né? Então só para a gente dar uma entendida, né? Com relação a isso, quem era o profeta Eliseu. Aqui eu frisei que ele amava muito Israel, né? E aí, entrando já no centro da nossa mensagem, em função de tudo isso, né, que Eliseu amava muito Israel, e os profetas em si, não só Eliseu, mas todos eles, grande maioria dos profetas da Bíblia, eles costumavam muito estar mandando mensagens de promessa, de direcionamento, do que cada rei deveria estar fazendo, né? E aí, o que acontece? Os reis começaram a se acostumar a se consultar com os profetas, principalmente no caso do profeta Eliseu. Mesmo os reis não sendo bons, né? Porque o profeta Eliseu ele passou por vários reis, passaram no período em que ele estava vivo, né? Eliseu ele poderia tanto dar uma palavra ruim, como também ele sempre estava dando uma palavra de bênção. Poderia ser uma palavra que ia, naquele momento, revelar algo importante para a nação, para o rei, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, realmente, os reis eles estavam muito acostumados a consultar os profetas para saber o que deveriam estar fazendo, né? E no final da vida de Eliseu, que é o que nós estamos lendo aí na mensagem de hoje, o rei Jeoás foi lá para conversar com Eliseu, né? E como eu já frisei, ele estava nos últimos momentos da sua vida, mas mesmo assim o profeta Eliseu quis dizer algo para o rei e fazer uma grande revelação para ele. E às vezes os profetas não falam de forma muito clara. Às vezes utilizam alguns exemplos e maneiras diferentes para trazer a palavra, que é o exemplo que nós estamos lendo hoje, né? Pegue algumas flechas, pegue o arco e atire em direção à Síria. O que ele quis dizer com relação a isso, né? Nós percebemos que ele quis revelar um cenário do que ele estava falando, né? Dizendo lá, né, que eu frisei, pegue um arco, as flechas, você vai abrir a janela e atirar a flecha em direção à Síria. Essa flecha, quem está tirando são vocês. Era o recado que ele estava querendo dar para o rei de Israel naquele momento, né? Que quem estaria atirando as flechas era vocês, o povo de Israel. E vai atingir o inimigo, que naquela época era a Síria. E a flecha, né, nesse sentido, tipifica a vitória que Israel terá sobre a Síria. Foi uma profecia grandiosa que ele fez naquele momento, né? Dizendo que realmente o rei Jeoás teria vitória sobre o seu inimigo, que era a Síria, né? Aí vamos imagine isso fosse nos dias de hoje, né? A gente conseguisse ter uma revelação de uma vitória para a nossa vida. Imagina, vamos só coloquei de pano de fundo para a gente poder estar imaginando, né, como que seria, né?
E aí, mais adiante, vamos ver se a flecha da vitória que o profeta Eliseu pediu para o rei Joás atirar, né, vai acertar ou não o alvo, né? Vai acertar o inimigo, né? Agora você vai ver o que significa a questão de bater no chão com as outras flechas. Como se você estivesse ferindo, né? Essa representação que ele pediu para que o rei Joás batesse a flecha no chão, ele tipifica aí ferindo o inimigo, né? Como se tivesse realmente atingido. E aí foi que o profeta Eliseu ficou bravo pelo rei a bater apenas 3 vezes, né? Então ele fala, se você tivesse batido 5, 6 vezes, teria ferido mais o inimigo. E por isso Israel vai vencer a Síria somente 3 vezes. E aí foi essa revelação feita pelo rei para o rei Joás, né? E que aí nós vamos ver a mensagem dessa revelação na Bíblia. Vamos ver como que isso é colocado na Bíblia. Se nós lermos lá em 2 Reis, no capítulo 13, o versículo 25, somente o 25, lá diz: o rei Joás de Israel derrotou Ben-Hadad 3 vezes e reconquistou as cidades que haviam sido tomadas por Ben-Hadad durante o reinado de Jeocás, o pai de Joás. Ou seja, da forma que o profeta Eliseu falou, tempos depois aconteceu. Algumas vezes na Bíblia a gente percebe que algumas determinações e profecias acontecem quase como um destino. É muito mais profundo do que revelar o futuro. É como se Deus estivesse decretando o futuro. Não é que o profeta disse o que ia acontecer. Ele disse o que Deus iria fazer no futuro. Deus disse que isso seria feito. Deus disse que isso seria realizado, né? Então, existem aí se nós pegarmos a Bíblia, existem muitos e muitos momentos que vemos que as profecias são quase um ponto final, né? Um decreto. Ele disse e vai acontecer dessa forma, né? Não tem meio termo. Ele disse, é um decreto, vai acontecer. Quer ver alguns exemplos aí que nós podemos listar na nossa mensagem aí, para que a gente possa estar elucidando um pouco mais aí o que nós estamos falando, né? Com relação às profecias. Quando o rei Belsazar pegou os utensílios, né? Não sei se todos estão lembrando dessa passagem, que o rei Belsazar era o rei da Babilônia na época do cativeiro do povo de Israel, né? E ele pegou os utensílios do templo que ele tinha, entre aspas, né, roubado, né? Ele disse que tinha guardado, mas enfim, ele pegou os utensílios do templo, né, para utilizar naquela festa de profanação, de orgias, né, dentro do palácio. E aí de repente uma mão apareceu e escreveu na parede lá uma mensagem, tipo assim, Menem, Menem, Tequer, uma coisa assim, né? E colocou lá. Aí todos ficaram desesperados, o que era aquilo, né? Aí foram chamar o profeta Daniel para interpretar o que estava escrito. Aí Daniel disse, né, o que estava escrito. E o que estava escrito, traduzindo, né? Você foi pesado, você foi medido, e teu reino será tirado de você ainda nessa noite. Nossa, que loucura assim, né? De repente, uma mensagem que tem esse teor, que naquela noite mesmo, o rei Belsazar iria ser tirado do trono, né? E dito e feito, foi isso que aconteceu mesmo, foi decretado. E se foi decretado, ia acontecer, né? Naquela noite o Império Persa invadiu e tomou Babilônia, né? Isso vocês podem ver no livro de Daniel, essa passagem aí, né? Um outro exemplo, né, que nós temos na Bíblia aí, o faraó, todos lembram do faraó que teve o sonho, né? Aquele sonho
que de 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de vacas magras, no final da revelação que José fez ao faraó, disse que teria 7 anos de fartura e depois 7 anos de miséria e fome, né? E José disse para faraó, isso já está decretado. E o que o faraó deveria fazer com essa informação? Se preparar para o que vai acontecer. O que vai acontecer é fato, está decretado. A maneira e o que você vai fazer com essa informação é a critério de cada um. Então, nesse exemplo aí, decretado mesmo, né? No primeiro exemplo lá que nós vimos de Daniel, por que Deus decretou aquilo, né? Porque o povo precisava saber tudo que iria acontecer por causa da bagunça que vinham fazendo. Ou seja, eu só estou revelando tudo isso porque o que vocês estão fazendo levaram tudo isso, né? Ou seja, o povo naquela época lá que estava na Babilônia estava tudo perdido, né? Vamos dizer assim, né? Outro exemplo foi a de que o povo de Judá iria ficar preso e cativo na Babilônia por 70 anos. Né? Todos lembram também dessa passagem. Ou seja, não tinha o que fazer. Estava decretado por Deus. Sabe por que isso aconteceu? Né? Todos sabem por que isso aconteceu? Porque o povo de Judá, naquela época, estava achando que, vindo a invasão da Babilônia, o Egito, né, o Império Egípcio, iria chegar e livrar todo mundo da invasão da Babilônia, e no outro dia todos estariam salvos, né? Era a visão do povo naquela época, né? Com isso, o povo de Judá não plantava, não fazia colheita, não construía, não vivia. Ou seja, aí Deus falou, esqueçam de um Salvador, vocês terão que viver nessa terra de estrangeiros por 70 anos. E o fato de vir uma profecia é que é um decreto, né? Faz com que tenhamos que entender o que teremos que fazer a partir dessa revelação. Aquilo estava decretado, eles iam ficar como cativos por 70 anos. Não importa, isso aí era fato que Deus estava revelando, né? Algumas profecias não tem o que fazer, né? É aquilo e ponto final, né? Não tem o que tentar, vamos fazer, vamos remediar para que não aconteça. Não, está decretado, né? O outro exemplo, que é o principal deles, que é um exemplo maravilhoso, né? Foi a chegada do Messias, Jesus. Ele iria vir, querendo ou não. Era um decreto, né? Ou seja, a chegada do Messias era um decreto que ia acontecer, independente de o que fosse acontecer, né? Às vezes, né, uma coisa que o pessoal às vezes pega a Bíblia, né? Às vezes, quando estamos lendo a Bíblia, estamos vendo lá os milagres, as coisas que estão acontecendo, né? A gente olha como se Deus fosse um grande arquiteto da criação, né? E ele não só tem domínio a criação, como também domínio sobre o tempo, o espaço, o passado, o futuro. Ele sabe, ele decreta as coisas que vão acontecer. Deus não é pego de surpresa, só nós somos pegos de surpresa, né? O futuro é território de Deus, ele domina o futuro. Ou seja, a gente observa na leitura bíblica, né, tudo isso, que Deus realmente ele é o grande arquiteto aí, né? O maestro, vamos dizer assim, né? E Deus não é pego de surpresa. Então, quando é definido, é definido. Quando é decretado, é decretado. Isso nós temos que ter em mente, né? As coisas que possam estar vindo aí, né? Então, o que acontece? Às vezes, as promessas para um rei, que é ruim, só que isso, na verdade, é para que isso revele no futuro, né? No caso aí, por exemplo, do rei Jeocás, realmente, ele ia ter, o futuro dele ia ter a vitória, né? E para nós? O que nós temos que estar acreditando aí, né? Eu acredito, né, que o nosso futuro, o seu futuro aí, Deus está, já tem tudo isso planejado, né?
como se fosse realmente um arquiteto, né, do nosso futuro, da nossa vida, onde haverá muitas e muitas vitórias para você que está do outro lado aí, para nós, para todos nós, né? Porque ele, como ele diz, é realmente o arquiteto do seu futuro, do nosso futuro. Ele decreta o seu futuro, né? Ele pode decretar vitórias para a sua vida. Isso é muito importante a gente entender que há coisas que Deus vai controlar na nossa vida, né? Na minha, na sua. Só que as coisas vão acontecer segundo a vontade dele, segundo a vontade de Deus, né? Por isso, meu irmão, minha irmã, vocês que estão assistindo esse vídeo aí, né? Eu te pergunto, vamos fazer um pequeno exercício aí, né? Tipificando a mensagem que nós estamos lendo aí, né? Pegue seu arco e sua flecha, abra sua janela, né? Direcione para o seu alvo. Essa é a flecha do Senhor sobre a sua vida. Qual é o seu alvo? Né? Qual que é o seu alvo? Qual que é a vitória que você está procurando? Deus tem uma profecia sobre você. Deus tem uma profecia sobre a sua vida. Abra a sua janela. O que você tem que vencer? Qual que é a vitória que você tem que ter? Deus é o Senhor da sua vida e do seu destino. Há uma profecia para você e sobre você. E muitas vezes é um decreto, que nós vimos nos exemplos aí, né? É um decreto para a sua vida. Ela vai acontecer você querendo ou não, né? E você não vai ver passar sem essa promessa se cumprir, né? Sua vida não vai passar sem essa promessa seja cumprida, né? Isso é muito importante, você tem que ter isso em mente, né? Porém, assim, o que a gente vê aí, muitas pessoas, às vezes, né, que estão lendo o Antigo Testamento, vendo lá todas essas revelações dos profetas, tudo isso aí, às vezes são pegas assim, meio que dizendo, né? Ah, gostaria de viver naquela época dos profetas, era uma época muito boa, muito melhor, a vida era muito fácil, né? O povo dizia, o profeta, o que eu tenho que fazer? Né? Ia lá, profeta, o que eu tenho que fazer? Né? E às vezes o profeta realmente falava o que tinha que fazer, né? Porque todo mundo sabia que era Deus falando, né? Iam lá e faziam, né? Em alguns momentos, né? Não tinham dúvida se podiam ou não fazer. Então às vezes as pessoas ficam imaginando isso. Ah, eu queria viver naquela época, era muito melhor. Só que aí eu tenho uma revelação, né? Uma chave para nós nessa mensagem aí, né? Para quem pensa assim, eu digo que isso é uma falsa compreensão, porque o povo, né, vivia numa época que nem tinham uma revelação completa. Nós aqui na nossa época temos mais compreensão do que Deus quer dizer para nós, né? Nossa revelação é muito mais plena. Nós sabemos o que vai acontecer lá atrás, o que já aconteceu, nós sabemos do perdão dos nossos pecados. Nós temos, uma coisa importante, nós temos a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo habita em nós através do Espírito Santo, que fala conosco sem intermediação de ninguém. Olha que uma coisa maravilhosa. Para que o profeta? Nós temos o Espírito Santo. E você quer que alguém seja o seu Deus? Não. Seu intermediador diante de Deus? Não. Então vamos eliminar o papel aí do intermediador e trazer para dentro de nós que nós podemos falar com Deus o tempo todo, qualquer momento, qualquer horário. Não temos que depender de alguém. Sem contar um detalhe, né? Sem contar que naquela época Deus dizia que o que tinha que fazer, será que muitas pessoas faziam? Nós sabemos que isso aí não é verdade, né? Muitas coisas que os profetas mandavam o povo fazer, eles não faziam. Hoje, na Bíblia, existe um monte de coisas que é claro que nós podemos estar fazendo, mas será que nós fazemos tudo que está na Bíblia? Né? Vamos ser realistas aí, né?
Não fazemos nada, né? Existe muito que diz que vai fazer, mas acaba não fazendo. Infelizmente, né, na nossa época, o povo que vive hoje só quer aquilo que agrada, aquilo que tem a ver com a pessoa, né? É conveniência. Infelizmente, isso aí é conveniência, né? Então, por isso que eu gostaria que vocês tivessem realmente uma reflexão com relação a isso, né? E o que nós podemos estar concluindo nessa mensagem com relação a essa história, essa passagem entre o profeta Eliseu e o rei Joás, né? Hoje, nós não precisamos de profeta. Hoje, é muito mais profunda a nossa relação com Deus do que naquela época. Se formos olhar os milagres da Bíblia, tudo junto, né? Parece que era milagre a todo momento. Milagre no café da manhã, no almoço, no jantar. Mas não. Tinha um milagre aqui e depois, 8 anos depois, tinha outro. É porque, como a nossa leitura, os versículos estão tudo juntos, né? Próximo um do outro, nós achamos que os milagres são assim, né? Um atrás do outro, né? Não sabe que um rei durou 15 anos e o outro durou 40. Só que o que nós temos que ter ideia que nossa relação hoje com Deus é muito mais profunda. Por quê? Porque nós podemos estar buscando Ele a qualquer momento, né? Tem muitos salmos aí também na Bíblia que diz assim: Deus, por que você não faz de novo as maravilhas que você faz no passado? Ou seja, é igual a nós. Aquele povo é igual a nós, né? No exemplo de Abacuque, né? Que não viu o resultado das suas orações e morreu sofrendo. Vai querer viver naquela época, né? Quem tem esse pensamento aí, né? Naquela época onde tinha que viajar quilômetros para buscar uma revelação. E hoje, como que é, né? Reforçando. Hoje nós temos, através do Espírito Santo, de falar com Ele em nosso quarto. E o Pai, que nos ouve no secreto, nos recompensará. Maravilha. Isso que é verdade, né? Para os nossos dias, né? Hoje nós temos muito mais capacidade de um relacionamento profundo com Deus. Vamos deixar essa último parágrafo aí para que realmente a gente tenha essa nossa cabeça, essa reflexão, essa mentalidade, de que realmente hoje nós temos muito mais capacidade de um relacionamento profundo com Deus. Nós podemos chegar a Ele a qualquer momento. Amém, irmãos e irmãs? Vocês que estão ouvindo aí, espero que essa mensagem tenha levado um pouquinho de esperança para que, às vezes, pessoas que estão achando que estão aqui por acaso, nada vai acontecer. Nós sabemos que Deus sabe o que vai acontecer na sua vida. Deus sabe que está decretado aquilo para a sua vida e isso vai acontecer. É isso que nós temos que ter em mente, né? E antes de nós finalizarmos essa mensagem, eu gostaria de fazer uma oração para todos vocês. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Pai, ó Senhor, nós sabemos que o Senhor é tudo para nós, Senhor. Que o Senhor sabe o que vai acontecer em cada momento da nossa vida. Tudo aquilo que está determinado, decretado para a nossa vida. Ó Deus, só o Senhor sabe realmente como será. E o Senhor estará revelando isso para nós, através do seu Espírito Santo. Ó Deus, eu te peço que o Senhor traga sabedoria para todos nós, entendimento de todas aquelas coisas que nós estaremos ouvindo nas orações, na leitura bíblica. Ó Deus, nos traga sempre, Senhor, revelações sobre o que vai ser da nossa vida. Nos dê um rumo, uma direção. Ó Deus, abra os nossos caminhos. Ó, abra portas, enfim, Senhor. O Senhor sabe o que é bom para nós. O Senhor conhece, o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe o que é bom para cada um de nós, Senhor. Ó Deus, eu queria que o Senhor
colocasse sua mão sobre todas essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Abençoe cada um deles, seus familiares. Ó Deus, dê muita força, muita perseverança, uma saúde plena e completa, Senhor. Ó, abençoe todos eles nos seus empregos, na sua empresa, Senhor. Ó Deus, é que eu te peço, Senhor. Que o Senhor conforte a vida de cada um deles, em nome do seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amigos e amigas, um forte abraço para vocês. Obrigado novamente por estar ouvindo essa mensagem através desse vídeo, ter reservado aí um tempinho para poder estar ouvindo essa mensagem. E obrigado. Se gostou do vídeo, vai lá, dá um like e se inscreva no canal da Rede de Homens no YouTube, ok? Um forte abraço, um bom restante de semana e fiquem todos com Deus. Amém? Tchau, tchau.